Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar da área do triângulo equilátero. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que a área de um triângulo equilátero pode ser fornecida através da fórmula. Observe essa fórmula que temos aqui. A área do triângulo equilátero é igual a L elevado ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Onde L aqui, esse L, é a medida do lado do triângulo equilátero. Então, observe que essa fórmula aqui nos permite calcular a área de um triângulo equilátero a partir da medida do seu lado. Então, vamos até circular ela aqui. Então, observe que a área do triângulo equilátero é igual à medida do lado elevada ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Mais uma vez, observe que essa fórmula aqui nos permite calcular a área de um triângulo equilátero a partir da medida do seu lado, certo? Prosseguindo, vamos fazer agora exemplos. Vamos ver o que diz o nosso primeiro exemplo. Calcule a área de um triângulo equilátero em que a medida do lado é 2 centímetros. Então, observe que pede-se, no nosso primeiro exemplo, para calcular a área de um triângulo equilátero em que a medida do lado é igual a 2 centímetros. Então, observe que, se temos a medida do lado, podemos aqui utilizar nossa fórmula. Observe que a fórmula que temos é essa aqui. A área do triângulo equilátero é igual à medida do lado elevada ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Então, se temos a medida do lado, vamos só substituir aqui na nossa fórmula. Então, observe que isso aqui vai ser igual a medida do lado é 2 centímetros, então vamos ficar com 2 centímetros elevado ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Agora, observe que isso aqui vai ser igual ao seguinte. 2 centímetros aqui elevado ao quadrado é igual a 4 centímetros quadrados, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Então, observe que ficamos com 4 centímetros quadrados, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Agora, observe o seguinte, que 4 aqui dividido por 4 é igual a 1. Ou seja, 4 centímetros quadrados dividido por 4 é igual a 1 centímetro quadrado. Esse 1 centímetro quadrado vamos multiplicar com quem? Vamos multiplicar com raiz de 3. Então, observe que 1 centímetro quadrado vezes raiz de 3, observe que 1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3. Então, raiz de 3 centímetros quadrados. Logo, 4 centímetros quadrados que multiplica raiz de 3 sobre 4 é igual a raiz de 3 centímetros quadrados. Mais uma vez, observe que, para chegar nesse resultado aqui, fizemos o seguinte. Dividimos 4 centímetros quadrados por 4, ou seja, 4 dividido por 4 é 1. Então, ficou 1 centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado vezes a raiz de 3 é igual a 1 vezes a raiz de 3 é igual a raiz de 3. Então, raiz de 3 centímetros quadrados. Portanto, a área desse triângulo equilátero que temos aqui, em que a medida do lado dele é 2 centímetros, a área desse triângulo equilátero é igual a raiz de 3 centímetros quadrados. Prosseguindo, temos aqui o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte. Determine a área de um triângulo equilátero que possui a medida do lado igual a 5 centímetros. Então, observe que queremos determinar a área de um triângulo equilátero em que a medida do lado dele é igual a 5 centímetros. Então, observe que se temos a medida do lado, podemos substituir na nossa fórmula. Quem é a fórmula? Essa aqui. A área do triângulo equilátero é igual à medida do lado elevado ao quadrado, que multiplica raiz de 3 sobre 4, ou seja, dividido por 4. Então, observe que se temos a medida do lado, vamos substituir na nossa fórmula. Observe mais uma vez a fórmula.
a área do triângulo equilátero é igual à medida do lado elevado ao quadrado, que multiplica raiz de 3 sobre 4, ou seja, dividido por 4. A medida do lado é 5 centímetros. Então, isso aqui vai ser igual a 5 centímetros elevado ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Agora, observe que isso aqui vai ser igual ao seguinte, ó. 5 centímetros elevado ao quadrado é igual a 5 centímetros vezes 5 centímetros, que é igual a 25 centímetros quadrados, que multiplica quem? Que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Agora, observe o seguinte, que aqui ó, não podemos simplificar. Então, o que vamos fazer? Vamos deixar aqui ó, na forma de fração. Vamos só reorganizar aqui. Ó. 25 centímetros quadrados que multiplica raiz de 3 é igual ao seguinte. Ó. Se temos aqui ó, 25 centímetros quadrados que multiplica raiz de 3 sobre 4, o numerador aqui ó, podemos reorganizar. Observe que 25 vezes raiz de 3 é igual a 25 raiz de 3. Então, vai ficar 25 raiz de 3 centímetros quadrados dividido por 4. Então, aqui vamos deixar na forma de fração. Portanto, a área de um triângulo equilátero que possui medida do lado igual a 5 centímetros é igual a 25 raiz de 3 centímetros quadrados dividido por 4. Prosseguindo, vamos fazer o nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte: determine a medida do lado de um triângulo equilátero que possui área igual a 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, observe que esse exemplo ele vai ser diferente do primeiro e do segundo, porque no primeiro e no segundo exemplos, queríamos determinar a área de um triângulo equilátero a partir da medida do seu lado. Agora, queremos determinar a medida do lado de um triângulo equilátero a partir da sua área. Então, observe que nesse exemplo aqui é dado a área, que é igual a 25 raiz de 3 centímetros quadrados. A partir dessa área, vamos determinar a medida do lado desse triângulo equilátero. Então, observe que a nossa fórmula aqui, para o cálculo da área de um triângulo equilátero, é essa aqui, ó. A área do triângulo equilátero é igual à medida do lado elevado ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Agora, observe o seguinte, que a partir dessa fórmula aqui, podemos determinar a medida do lado desse triângulo equilátero, a partir da área que é dado no nosso exemplo. A área é igual a 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, observe que a área do triângulo equilátero é igual a medida do lado elevado ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4, implica no seguinte, implica que se a área é igual a 25 raiz de 3 centímetros quadrados, podemos escrever dessa forma aqui, ó. 25 raiz de 3 centímetros quadrados, que é a área, é igual a medida do lado elevado ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Observe que no lugar aqui ó, do A, que é a área, colocamos já o valor da área, que é 25 raiz de 3 centímetros quadrados. E substituímos aqui ó, na nossa fórmula. Então, observe que ficamos com 25 raiz de 3 centímetros quadrados é igual à medida do lado elevado ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Então, a partir dessa igualdade que temos aqui, podemos determinar a medida do lado desse triângulo equilátero. Agora, observe o seguinte, que esse 25 raiz de 3 centímetros quadrados, podemos escrever ele na forma de fração, ou seja, podemos aqui ó, dividir por 1. Então, vamos escrever ele aqui ó, na forma de fração. Ó. 25 raiz de 3 centímetros quadrados é igual a 25 raiz de 3 centímetros quadrados dividido por 1. Então, observe que ficamos com 25 raiz de 3 centímetros quadrados dividido por 1 é igual à medida do lado elevado ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Professor, por que foi que escreveu esse 25 raiz de 3 centímetros quadrados na forma de fração? Porque quando eu fico aqui ó, com a igualdade aqui de frações, podemos utilizar que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, é justamente o que vamos fazer aqui. Quem são os extremos? São o 25 raiz de 3 centímetros quadrados e o 4.
E quem são os meios? Os meios são o 1 e o L ao quadrado, ou seja, a medida do lado elevada ao quadrado, que multiplica a raiz de 3. Então, observe que aqui vamos fazer o seguinte, ó. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vamos multiplicar logo aqui os extremos. Então, observe que vamos multiplicar logo, ó, 25 raiz de 3 centímetros quadrados vezes 4. Então, observe que 25 raiz de 3 centímetros quadrados vezes 4 é igual ao seguinte, ó. 25 vezes 4 é igual a 100. Então, vamos ficar com 100 raiz de 3 centímetros quadrados. Observe, ó, 100 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, fizemos o produto dos extremos. Agora, vamos fazer o produto dos meios. 1 vezes L ao quadrado, ou seja, a medida do lado elevada ao quadrado, que multiplica a raiz de 3, é igual a L ao quadrado, ou seja, a medida do lado elevada ao quadrado, que multiplica a raiz de 3. Então, observe que ficamos com 100 raiz de 3 centímetros quadrados igual a L ao quadrado, ou seja, a medida do lado elevada ao quadrado, que multiplica a raiz de 3. Agora, observe que vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou isolar aqui nesse membro aqui o L ao quadrado, ou seja, a medida do lado elevada ao quadrado. Então, esse raiz de 3 aqui que está multiplicando, ele vai passar para cá, ó, dividindo. Então, vamos ficar com L ao quadrado, ou seja, a medida do lado elevada ao quadrado, igual a 100 raiz de 3 centímetros quadrados, dividido por raiz de 3. Agora, observe que 100 raiz de 3 centímetros quadrados dividido por raiz de 3 vai ser igual ao seguinte. Observe que raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Então, vamos ficar com a medida do lado elevada ao quadrado, ou seja, L ao quadrado, é igual a 100 centímetros quadrados. Então, observe mais uma vez que a medida do lado elevada ao quadrado igual a 100 raiz de 3 centímetros quadrados dividido por raiz de 3 implica no seguinte. Implica na medida do lado elevada ao quadrado igual a 100 centímetros quadrados. Agora vamos pensar no seguinte. Ficamos com a medida do lado elevada ao quadrado é igual a 100 centímetros quadrados. Então, observe que podemos pensar agora da seguinte forma. Qual é o número natural que multiplicado por ele mesmo é igual a 100? Então, pensando um pouquinho, chegamos que o número natural que multiplicado por ele mesmo é igual a 100 só pode ser 10. E observe o seguinte, que se a área aqui é dada em centímetro quadrado, então a medida do lado desse triângulo vai ser dada em centímetros. Então observe o seguinte, que note que a medida do lado é de 10 centímetros. Ou seja, a medida do lado desse triângulo equilátero é igual a 10 centímetros. Pois 10 centímetros vezes 10 centímetros é igual a 100 centímetros quadrados. Ou seja, a medida do lado elevada ao quadrado é igual a 100 centímetros quadrados. Ou seja, 10 centímetros vezes 10 centímetros é igual a 100 centímetros quadrados. Portanto, o que concluímos? Concluímos que a medida do lado desse triângulo equilátero em que foi dada a área dele, que a área é igual a 25 raiz de 3 centímetros quadrados, a medida do lado desse triângulo equilátero mede exatamente 10 centímetros. E assim finalizamos nossa aula.